Olá, eu sou o Fox Xavier e este é o resumo da semana. 51 alunos da rede municipal tomaram posse como vereadores no Palácio Pedro Ernesto nesta sexta-feira. A primeira edição do projeto Câmara Juvenil tem o objetivo de aproximar os jovens da política carioca. Miguel tem 12 anos. Ele cursa o 7º ano na Escola Presidente Médici em Bangu e sempre teve o sonho de entrar para a vida pública. Desde pequeno eu quis ser político, entendeu? E eu acho que eu agora estou realizando esse sonho. A jornada dos 51 jovens vereadores teve início com a posse no histórico plenário do Palácio Pedro Ernesto, que completa 100 anos no mês de julho. A aluna Ágata Vitória de Oliveira fez a leitura do termo de compromisso. Os jovens vereadores assinaram o livro de posse e receberam os diplomas que foram entregues pelos vereadores Pedro Duarte e Mônica Cunha. Depois da solenidade de posse, nesta sexta-feira, os alunos terão a primeira aula presencial sobre noções de processo legislativo na Câmara do Rio no dia 16 de junho. Já nos dias 23 e 30 de junho, as aulas serão online. E como no mês de julho são as férias escolares, os estudantes voltarão à Câmara Municipal no dia 4 de agosto para realizarem a eleição da mesa diretora e compor as comissões. Um legado que esse parlamento deixa para a nossa cidade na formação de quadros, espero eu, para a vida pública. Secretários, vereadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores estão saindo aqui desses jovens aqui. Eu acredito nisso muito. Na quinta-feira, vereadores aprovaram um projeto de lei que cria a campanha Junho Violeta. A ideia é conscientizar, prevenir e combater a violência contra a pessoa idosa. O estado do Rio de Janeiro é o segundo no ranking de violência contra idosos no Brasil. Perde apenas para São Paulo. A gente sabe que existem elos fracos na sociedade, como o animal, como a criança, como a mulher, como o idoso. Então é fundamental que o poder público zele pelo bem-estar, pela integridade física e pela saúde dos idosos. Em 2006, a ONU instituiu o 15 de junho como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a violência contra esse público. O nosso mandato é um avanço para a terceira idade, para os idosos, né, que a idade mais madura, mais bonita e que muitas das vezes estão sendo violentados, espancados. O atacante Vinícius Júnior, o Vini Júnior, vai receber o título de cidadão carioca da Câmara do Rio. O projeto aprovado na sessão de quarta-feira homenageia o atleta do Real Madrid, nascido em São Gonçalo. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, o Parlamento aprovou 33 projetos em segunda discussão, o que dá o nome da jornalista Suzana Naspolini e o nome da cantora Gal Costa a logradouros públicos do município e o projeto que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao jogador Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que altera a Lei nº 2089 de 1994. Continua obrigatória a porta giratória, a menos que a agência não mexa com numerário e que esse plano de segurança seja aprovado pela Polícia Federal. Também na quarta-feira, a Comissão Especial de Combate ao Racismo fez uma reunião em ambiente híbrido. No encontro, foi definida a data da próxima audiência pública, que vai discutir o racismo na área da educação. A comissão foi formada em abril para analisar as desigualdades e propor instrumentos de combate e prevenção do racismo na cidade, levando em conta a necessidade de redução e superação das desigualdades em consonância com as diretrizes do Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010 em âmbito nacional. A gente vai fazer também, 27/6, uma audiência pública que a gente vai estar falando sobre racismo na educação municipal, chamando o próprio secretário municipal da educação para estar junto, conversando sobre o que os professores e todos os envolvidos vão falar desse racismo dentro da educação municipal. Saiba agora quais foram as personalidades homenageadas nesta semana pela Câmara de Vereadores do Rio.
Nesta segunda-feira, a Câmara do Rio promoveu uma solenidade para a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Ricardo dos Santos Lima, o Bocão. Ricardo Bocão tem uma trajetória de vida dedicada ao esporte. Nas décadas de 70 e 80, começou a competir profissionalmente. Foi o primeiro surfista brasileiro convidado 3 anos seguidos pelo mais tradicional campeonato de ondas grandes, o Quicksilver in Memory of A.J. Cowell. Mais recentemente, aos 68 anos, Ricardo Bocão surfou a onda da altura de um prédio de 6 andares em Nazaré, Portugal. Reconhecimento sempre é bom, né? E eu não fiz nada na minha vida para isso, mas foi acontecendo. Me envolvi com a televisão cedo, com o surf também, que foi a grande paixão da minha vida. E tomei um gosto por ondas grandes desde cedo e acho que isso me levou para outros lugares, para outras experiências. A origem de todo esse sucesso desse esporte a nível mundial, do sucesso que hoje o Brasil tem, como os principais surfistas do mundo, sendo brasileiros, tem a sua origem no trabalho de excelência feito pelo Bocão. Os homenageados são profissionais de saúde que lutam contra o câncer. A iniciativa desta cerimônia foi da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Eles receberam o prêmio Ana Rita Lugon Ramaciotti. O prêmio foi criado em 2021. É concedido para profissionais de saúde, agentes comunitários e instituições que, em razão da ação, atuação, caráter profissional ou voluntário na luta contra o câncer. São 12 pessoas e 3 institutos que receberam o prêmio. É o primeiro ano que a Comissão de Saúde apresenta ou entrega essa homenagem com um grupo de pessoas que trabalharam bastante nessa luta muito difícil, que é a luta em favor das pessoas que têm câncer e que precisam. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto Alexandre Conde Falcão Ribeiro, gestor público e assessor da Câmara, é uma iniciativa do vereador Marcelo Arar. As digitais do Falcão estão em vários projetos, principalmente num período de recuperação da economia pós-pandemia. Ele também foi de grande importância, sendo no projeto de mesas e cadeiras, dando um incentivo a milhares de bares e restaurantes da nossa cidade. Queria agradecer novamente muito ao Ará e ao Rafael por essa oportunidade. Na solenidade foi entregue o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao professor Carlos Antônio de Matos. A iniciativa é do vereador professor Célio Luparelli. Tenho certeza que o nosso mandato está premiando não só o professor Carlos, mas todos os profissionais da educação e a educação como um todo. O coroar de uma relação que eu tive muito próspera, muito frutífera com o alunado de modo geral e o professorado, porque os meus colegas também estão aqui, muitos hoje, de certa maneira, compartilhando comigo esse momento ímpar. A cidade do Rio vai ser uma das primeiras do país a contar com um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O anúncio foi feito na quinta-feira. O presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado, é o autor da lei que determina a criação do Conselho. Foram lançados os editais de convocação para setores da sociedade civil que farão parte do Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, instituído pela Lei Municipal 7.012 de 2021. De autoria do presidente da Câmara, Carlos Caiado, a lei foi regulamentada por decreto municipal no ano passado. Foi a primeira lei do Brasil, depois da regulamentação federal da proteção de dados. Então é um momento aqui de comemoração e felicidade, uma contribuição, um aspecto que às vezes as pessoas não dão importância, só dão a importância quando tem os seus dados divulgados de forma erradas e até mesmo captados por esses hacks digitais. Foi adiada por uma sessão a votação do projeto de lei complementar do Poder Executivo que muda a escala de trabalho da Guarda Municipal. Este foi um dos assuntos debatidos entre os vereadores na quinta-feira. A lei orgânica estabelece que nós temos que ter, no mínimo, 48 horas entre as votações. E a votação desse projeto, na última sessão, ocorreu após as 18 horas. Então, eu penso que seria motivo bastante suficiente
para adiarmos a discussão desse projeto para a próxima terça-feira. Durante a sessão, os vereadores também votaram e aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que trata da realização de contrapartidas das empresas situadas na Zona Oeste. Esse projeto é um projeto super importante para a Zona Oeste, em especial modo o bairro de Campo Grande. Na quarta-feira, uma palestra sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes marcou o fim das atividades do Maio Laranja, na Câmara Municipal do Rio. Participaram do encontro o psiquiatra Ricardo Krause e as psicólogas Francilene Torraca e Ana Cláudia Peixoto. O Brasil, como eu disse, é um país extremamente abusador. A gente tem dificuldade de estabelecer limites internos, limites externos também. Mas por que isso acontece? Porque há interesse nisso, Quanto menos, por exemplo, a gente fala sobre um assunto, mais eu posso me organizar de forma abusiva em relação ao corpo do outro, à vida do outro, ao espaço do outro, para entrar e fazer aquilo que eu quero. Dados do governo federal apontam que em 2021 foram registradas mais de 100 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes no Brasil. Destas, cerca de 18 mil são de violência sexual. Eu estou falando de crianças de 3 meses, de 2 meses, de 1 mês, de 8 meses, de 1 ano. O Brasil é o segundo país que tem o problema de abuso sexual infanto-juvenil. Quanto mais falarmos sobre esse assunto, é muito importante. O Palácio Pedro Ernesto recebeu na quinta-feira a imagem peregrina de Santo Antônio, um dos santos mais populares do país. Estiveram presentes no evento o presidente da Casa, vereador Carlos Caiado, o primeiro secretário, vereador Rafael Aloísio Freitas, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, representando o prefeito Eduardo Paes. Quero muito agradecer por vocês estarem aqui, por essa casa receber essa bênção aqui, onde acontecem as principais discussões da cidade, os principais debates da cidade, e a gente precisa sempre estar fortalecido, não só na preparação técnica para a discussão, mas também estarmos preparados espiritualmente para conseguirmos fazer o melhor pela nossa cidade. O presidente do Legislativo Carioca reforçou o simbolismo de receber a imagem do santo no Palácio Pedro Ernesto. Receber aqui a imagem, trazer fé, essa casa de diálogo, a casa da democracia, energizar aqui a motivação dos funcionários, de todos os vereadores. E o resumo da semana fica por aqui. Até a próxima!